Você precisa se virar sozinho e desapegar dos outros. Não deve depender de ninguém. Entretanto, para abrir certas portas, precisará da sua reputação, a aparência, a imagem que tem em relação aos outros. E caso não seja o suficiente para si mesmo, caso cometa deslizes e acumule erros demais, caso não leve a sério o seu potencial, ficará marcado e vulnerável, perdendo espaço para os outros. Logo, quer aprender como evitar determinados erros, mantendo uma conduta exemplar e postura intacta, alcançando a admiração? Então vamos ao que interessa. Ajudar quem não deve. A reputação fala mais alto do que qualquer ação. Se as pessoas te conhecerem como o amigo do fulano, como o parente de não sei quem, como o cara que anda com aquele grupo, logo você não será mais um indivíduo, e sim parte de um grupo, parte de algo, só que nada que de fato brilhe os olhos dos outros, e sim um elemento que causa repugnância. Porque quando você ajuda as pessoas erradas, carrega o fardo delas automaticamente. Pega a reputação delas para si. Afinal, pense com a sua própria lógica e visão de mundo. Se você visualiza o seu concorrente, adversário no geral, tendo auxílio de alguém, talvez até uma pessoa próxima a você, nem interessa a história que teria com a pessoa, não importa mais. É certeza que você passaria automaticamente a enxergar a pessoa que auxiliou o seu inimigo como uma inimiga também, ou alguém neutro, como alguém que talvez não odeie, mas que já não quer tanta conversa como antes. Logo, cuidado com quem você ajuda, porque esses auxílios, por mais que sejam na boa intenção, primeiro, podem fechar portas para ti. E segundo, dependendo, essa pessoa errada que ajudou ainda vai lá e te dá uma rasteira, te prejudicando ainda mais. Já pensou? Você carrega o fardo desse imbecil e ainda é prejudicado por ele mesmo, sofrendo prejuízos em dobro. E veja bem, não estou aqui para passar uma mensagem de frieza pura, te aconselhando a dizer não para todos. Não é isso também. Mas o ponto é, se alguém está no fundo do poço, existe sempre um motivo para essa circunstância. Talvez foi um deslize, uma falta de experiência, um erro que a pessoa cometeu no puro azar ou falta de preparo. Então por que não dar uma chance? Agora, e se a pessoa está presa nessa situação ruim porque ela agiu na má índole com os outros? Foi na maldade, prejudicando pessoas, desperdiçando o que tinha. Entende a diferença de cenário? O motivo muda tudo nessas horas. Então entenda que existe uma responsabilidade no ato de ajudar, que talvez não te recompense, ou até traga boas vantagens, bons momentos, mas, nos piores casos, você trocará de lugar com essa pessoa, com ela se aproveitando do que você tem e você caindo no buraco em que ela se encontrava. Ainda mais quando a sua reputação é manchada por esse ato, criando inimizades e recebendo críticas por conta desse apoio irracional que estabeleceu. Inclusive, para finalizar, nunca me esqueço de um caso onde um conhecido, em um local público, foi abordado por um senhor pedindo para ele olhar a sua mochila por um tempo. O conhecido, que chamarei de Joãozinho, aceitou, não vendo por que não fazer isso. Eis que um tempo depois a polícia apareceu e abordou o Joãozinho, achando que ele era o dono da mochila. Bom, não preciso nem dizer o que tinha na tal mochila, e que o Joãozinho passou umas boas horas ali, se explicando e provando que não era dele. Menos mal que no fim não deu em nada, mas o ponto da história é: às vezes até aceitar uma ajuda simples pode te colocar em maus lençóis.
prejudicando a sua imagem à toa e tendo que provar que não é o que as pessoas passam a pensar que é a partir desse tipo de ocasião. Sendo assim, principalmente em como os dias de hoje estão, fique bem esperto com um tipo de situação e pessoa que aceita ajudar e apoiar, porque desde os tempos antigos já existiam emboscadas que se utilizavam da compaixão e sentimento de pena da vítima para prejudicá-la. Se acomodar. Quando você perde espaço no mundo, o mundo passa a te ignorar. E no aspecto positivo desse esquecimento, você ganha paz, claro, mas profissionalmente falando, ou até em determinadas situações pessoais, você perde reconhecimento. E caso esteja em um caminho de crescimento, você visualizará inúmeras portas se fechando e uma enorme rejeição. Tudo porque se acomodou, ficou para trás, em vez de se atualizar e se adaptar. A realidade é que conquistas, no geral, são excelentes para a sua vida. Mas se você cair na ilusão de que uma batalha ganha é uma guerra vencida, logo perderá todo o seu território, não conseguindo manter o que antes conquistou com tanto esforço. Porque beleza, você conseguiu no passado, mas deixou seu corpo flácido, a sua mente preguiçosa, os seus recursos se esgotando a cada dia que passa, e não fez nada para se atualizar. Visualizou profissionais da sua área ganhando espaço, apresentando novas técnicas, elaborando boas ideias, e não pensou em nada disso, não estudou, não analisou, não raciocinou sobre. No âmbito pessoal, a mesma coisa. Aos poucos percebeu que os seus amigos não te respeitavam como antes, e ainda assim insistiu em permanecer nesses momentos de desprezo. O mesmo também com a pessoa que acreditava te amar. Foi ficando cada vez mais afastada, comentários ríspidos, não te apoiando como antes também. Ou seja, você se tornou desinteressante, porque não apresentava mais novidades, porque simplesmente se confortou. E caso tenha percebido no fim essa situação, é muito boa para notar os falsos interesseiros ao seu redor. Mas, com essa avalanche de menosprezo em relação a quem você era e quem se tornou, pode prejudicar profundamente o seu psicológico e autoestima, o que só culminará em um desempenho ainda pior. Porque apesar de tudo, você é um ser humano. Pode não dar a mínima para os outros, mas quando perde espaço, quando não é mais aceito como antes, quando não se sente tão confiante e visualiza inúmeras portas fechando bem na sua cara, isso machuca. Porém, não é o fim. Afinal, uma porta fechada pode abrir de diferentes modos, assim como no passado se abriu. Só que você precisa novamente se respeitar, porque esse é o ponto aqui. Quem se acomoda, quem enfraquece o corpo e a mente, com desejos e vontades momentâneas, claramente não se respeita, já que como alguém de valor, como alguém que se importa com a sua própria prosperidade, alimentaria fraquezas. Como espera também que os outros te enxerguem como alguém diferenciado, se você largou esse caráter único da sua individualidade, parando de pensar por conta própria e adormecendo no conforto que conquistou, até mesmo abandonando as práticas e treinos de suas habilidades que eram destaque. E às vezes nem se trata só do conforto, mas também do desânimo que tomou posse do seu raciocínio. Entenda. A vida é mutável. Você abre portas quando quiser, mas se ficar aí mofando em seu quarto, preso em pensamentos, se aliviando com distrações inúteis, deixando que os desejos falem mais alto, esse conforto que ilude consumirá a sua alma. Logo, não deixe chegar nesse nível, pois mesmo que atingindo o seu alto nível de novo, sem nenhum tipo de reconhecimento dos outros, no fim não interessa os outros, mas o que você pode fazer por si mesmo. Ganhando confiança novamente, elaborando novos métodos, voltando com as práticas de antes.
e de novo colocando seu desempenho em um nível diferenciado. Isso não tem preço, porque será uma sensação de glória que moverá montanhas. Insegurança. Lembro de um caso em que um colega, que também chamarei de Joãozinho, tinha uma ideia excelente para apresentar, e lá estava na reunião, animado, com a chance de ganhar espaço entre a turma, com a oportunidade de liderar um projeto. Mas, no momento decisivo, gaguejou, deu branco, esqueceu ali a frase que tinha que explicar. E quando percebeu, não conseguiu explicar com clareza nem metade da ideia, o que fez com que todos que tinham criado expectativa se decepcionassem e perdessem interesse. E sabe o quanto é difícil ganhar essa expectativa e interesse dos outros novamente, depois de uma decepção como essa? Pois é. A realidade é que quando você não é seguro de si, nem em relação às suas próprias ideias, quando as suas decisões não possuem firmeza e você fica indo e voltando sem ter ideia do que de fato fazer, não tem jeito, você cai e cai feio. Porque obviamente as suas ideias e planos não dependem dos outros para dar certo. Depende de si mesmo. E é aí que tá. Como dará certo se na hora de vender o peixe, se no momento em que deve apresentar com orgulho e sabedoria o planejamento, você cai nesse deslize, passando apenas um clima de insegurança para os outros? Em casos assim, a seriedade que esperavam de você se transforma em uma piada. E foi como disse, para novamente ganhar espaço fica ainda mais difícil depois de casos assim. Portanto, se precisa tomar decisões, se deve apresentar planos ou vender uma ideia, não só treine em casa o discurso, mas também pratique a sua autoconfiança, porque você não tem nada a perder. E é óbvio que desagradará uma ou outra pessoa. Nem todo mundo gostará da decisão que tomar, então não tenha medo disso. Entenda, enquanto desagrada alguns, agradará as pessoas certas. Então, para de ter tanto medo de discursos, para de tomar decisões e se arrepender logo depois. Chega de ser travado porque a firmeza traça o seu rumo, enquanto a insustentabilidade da sua postura te transformará em uma piada. E aí sim, você acabará desagradando a todos. Julgar, principalmente quem não conhece. É fácil alguém chegar em você, contar uma história onde existe um vilão e você naturalmente não gostar do vilão. Como no caso de alguém que acabou de terminar um relacionamento, talvez um amigo seu, e diz para ti que todo o problema foi da outra pessoa, que não foi culpa dele, que ele fez de tudo para manter a relação. Só que normalmente, se por acaso perguntar a outra pessoa o que aconteceu, ela jogará a culpa nesse seu amigo. E então você terá mais uma situação onde um joga a responsabilidade para o outro, como é em boa parte dos casos, convenhamos. Até porque as pessoas hoje em dia possuem zero responsabilidade. Só querem desabafar, fofocar, sair da situação como santas, como donas da razão. Sendo assim, não crie julgamentos precipitados. Porque ao saber metade da história, você continua não tendo ideia do que realmente aconteceu. E outra, qual é o sentido de fofocar para depois as pessoas que fofocaram contigo em algum momento comentarem sobre algum caso seu e você se tornar o alvo da fofoca? Não só isso, mas você não tem nada melhor para fazer a não ser comentar da vida de pessoas que talvez nem conheça. Sério, se for para comentar sobre a vida de alguém, comente sobre a sua para si mesmo, sozinho. Julgue você. Analise os seus erros. Tenha coragem de se responsabilizar pelas suas falhas. E passe a se aprimorar, corrigindo a sua mentalidade e conduta, porque isso sim traz respeito com o tempo. Agora, ficar por aí, falando asneira sobre coisas que nem sabe, de pessoas que talvez nem conhece, qual é?
É o cúmulo da mediocridade. E você é melhor que isso. Na boa. Não cumprir o que deve. É fácil prometer, definir um prazo, estabelecer um compromisso com alguém. Só que quando a responsabilidade chega, quando o prazo se aproxima, boa parte das pessoas dão para trás. Desistem, inventam uma desculpa, falam que não podem porque surgiu um imprevisto mais sério. Até mentem sobre suas próprias saúdes, dizendo que estão doentes para não cumprir a promessa que fizeram. Esse é o atual valor da palavra da maioria das pessoas hoje em dia, convenhamos. E eu tenho certeza que você já se prejudicou por conta desse fato, que já foi deixado na mão, tendo que se virar sozinho em momentos em que contava com o auxílio ou com o trabalho de outras pessoas. Porém, lembre-se bem, sofrer essas circunstâncias não te dá o direito de fazer igual. Porque se os outros não possuem honra nem credibilidade, que seja você o indivíduo que detém honra e palavra. Óbvio que você não prometerá nada para quem descumpriu promessas contigo já. Mas para outras pessoas, faça questão de cumprir os seus prazos. Faça questão de estabelecer a responsabilidade que deve exercer naquele instante. Porque essa postura e atitude fazem de você um indivíduo respeitado, alguém que todos saberão que podem contar no momento certo, não só te dando influência, mas poder também, principalmente em ambientes profissionais. Então jamais perca confiança com os outros. Se as pessoas contam contigo, se confiam em você, se você deu a sua palavra e se comprometeu com aquela situação, não importa o que aconteça, faça. Nem que tenha acordado doente no dia. Faça, já que essa credibilidade não tem preço. Falar e opinar o que não sabe. Se você não sabe, se não tem base para argumentar, então qual é o sentido de abrir a boca e tentar formular uma opinião? Afinal, o fato de você falar coisas erradas tentando estar certo de algo, fingindo ter algum tipo de razão e certeza, quebrará a seriedade da conversa. As pessoas ao redor, principalmente as que dominam o assunto, saberão que você só fala besteira. E isso queima o seu conhecimento e credibilidade, pois mesmo que depois fale algo com certeza do que está falando, as pessoas ainda assim terão dúvidas, já conhecendo esse seu hábito de falar o que não sabe. E outra, é mais elegante você dizer que não sabe e depois fazer excelentes perguntas do que tentar falar, interrompendo a fala de outras pessoas também, para depois finalizar o assunto com sei lá, ou eu acho que. Lembre-se, o primeiro passo para o conhecimento é aceitar a sua ignorância. Falta de organização. Se deixa os seus minutos passarem despercebidos. Se planeja um dia e no fim só faz metade ou nem isso. Se as suas horas são gastas sem trazer nenhum retorno para ti, eu te questiono: como você dorme em paz? Como descansa com a consciência limpa, sabendo que mais uma vez se sabotou? Você acha que as pessoas ao redor não percebem a sua procrastinação, sua falta de organização, suas atitudes sem propósito, com um raciocínio vazio? Como espera algum tipo de tratamento especial, alguma admiração, se você é só mais um que trata o seu próprio tempo como lixo? Você permite que as distrações consumam os minutos que possui e depois ainda reclama que não tem tempo, que deu errado por qualquer coisa que não seja sua própria culpa, não é? Você ignora o fato de que todo dia perde chances e potencial por conta das suas escolhas, que mesmo que pareçam simples, inofensivas, gastam o seu principal recurso, o tempo.
Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.